Esse Deus é tão lindo, tão maravilhoso, tão extraordinário. Não tem palavras. Não tem palavras. Curado de câncer, a outra prosperou. Foi lá para o sul, disseram para ela, olha, como é que ela falou mesmo? Disseram para ela, aqui nessa cidade ninguém compra, tal. Aqui é difícil, filha, cidade no interior, comprar, vender. Ela falou aí agora. Ela falou, não, mas eu vou botar para quebrar. Ela queria o apartamento, tem um prédio. O engenheiro falou para ela assim, que até o teu terreno cresce, mulher. Que é isso? E não é verdade? Aliança com Deus. Você sabia que o diabo disse isso? Está lá em Jó, capítulo 1. A pessoa que tem aliança com Deus, ela não precisa se preocupar com os periféricos. O que são periféricos? Alguém sabe me dizer? O que é periférico? Quem é da área de informática aí vai entender muito bem o que eu estou falando. Um computador, ele é feito de componentes que são principais, que são o núcleo do computador, o coração da máquina. E esta linguagem é muito usada na área, porque o equipamento ele tem um núcleo, um coração, que é o processador, a placa-mãe, o HD, que fazem com que o sistema operacional e a máquina, ela viva. E existem os periféricos. O que são periféricos? São coisas que, se tiverem no computador, bem. Se não tiver, ele funciona do mesmo jeito. Um gravador de DVD é um periférico. Um disquete. Nem usa mais disquete, usa? Disquete é do meu tempo. Um Bluetooth é um periférico. O que quer dizer periférico? Quer dizer o seguinte, se tiver, o computador funciona. Se não tiver, ele funciona do mesmo jeito. Porque são acessórios, são coisas que não fazem a máquina funcionar. Aliança com Deus é o núcleo, é a base de todos os seres humanos. O resto são o quê? Periféricos. E você não precisa se preocupar com os periféricos. Você só precisa ter aliança com quem? Com Deus. Satanás, quando questionado acerca do servo Jó, de Deus, servo de Deus, homem de Deus chamado Jó, quando questionado acerca da integridade, do procedimento de Jó para com Deus, Satanás disse também, porque o Senhor havia dito que ele era assim, porque ele o amava. E o demônio estava pregando outra coisa. Ele dizia, não, ele só é assim por conta das coisas que ele conquistou por intermédio da bênção do Senhor. E Deus disse, não, é o contrário. Ele não me ama porque ele é abençoado. Ao contrário. Ele é abençoado porque ele me ama. Foi isso que Deus disse.
Em outras palavras, ele disse em outras palavras isso: olha, você é enganador, você é mentiroso, porque o que era que o diabo pregava? Satanás pregava o quê? Que Jó só amava a Deus porque ele era uma pessoa que era bem-sucedida em tudo que fazia. Olha o que ele diz lá no versículo 10: acaso não o cercaste com sebe? O que é sebe? Sebe é uma planta fininha, um pau, aonde o povo no interior faz cerca, e é uma madeira fininha, geralmente espinhosa, e quando as pessoas fazem cerca para cercar de fato, de verdade, filtrar ali, não deixar passar nada, galinheiros, ou alguma outra necessidade que se tenha para impedir a passagem de animais pequenos, de pequeno porte, então se usa essa varinha fina e se faz essa cerca chamada de sebe. É uma cerca muito fechada, mais fechada do que uma cerca comum, por exemplo, que protege o gado, mas facilmente um filhote de porco, um coré, ele passa por aquela cerca. O boi, ele fica barrado, mas um animal de pequeno porte pode passar. A sebe não, a sebe ela é uma cerca fechada. Quando o diabo disse, cercaste com sebe, Satanás disse, não passa nada. E ele estava falando que Jó só era fiel porque Deus o abençoava. Ele dizia também, o Senhor abençoa ele, a sua casa e a tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens. Eu me lembrei da senhora que falou agora que o engenheiro virou para ela e falou que o terreno dela cresce sozinho. É porque tinha 300 metros e ela queria construir o prédio. Aí ela disse, olha, o regimento, né, que controla lá como é que chama? O coisa. É porque quando a gente não sabe o negócio, fala coisa. Que permite a construção tal, só permite 3 andares. Aí ela disse, fazer o quê, né? Infelizmente, é a lei, né? Aí o engenheiro foi lá para fazer a medição, quando chegou lá, o terreno que era 300 metros, na medição, estava dando 350. Ela foi lá, alterou, fez a correção na escritura, não foi, filha? E aí, agora não, agora por causa desses 50 metros a mais, agora você pode construir quantos apartamentos você quiser, que você agora já está dentro da norma de quê, ô Glória? Zoneamento, correto? E aí ela pôde construir. Então, quando está escrito aí na Bíblia que também, o diabo disse assim, também a obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra, aí também é brincadeira. Eu me lembrei da mulher que o terreno dela cresce sozinho. Ela jogou água, botou água, botou adubo. Era 300 metros, quando foram fazer a medição, 350. Eu me lembrei da outra senhora que deu testemunho, que ela queria assistir a programação da igreja, o marido dela, encrencando com ela lá. Aí disse que teve uma vez que ele falou assim, você não vai assistir nada não. Ele disse que pegou a televisão e jogou no chão. Aí a televisão capotou 3 vezes, quando terminou de capotar, já capotou com o programa do apóstolo no ar. Você ia falar aqui no Brasil, vocês viram isso? Vocês viram? A outra falou assim, eu não gostava do senhor, mas toda vez que eu ligava a televisão, estava lá.
Aí eu botava no outro canal e ia na cozinha. Quando eu voltava, estava lá de novo no programa da igreja. O diabo ficou retado, falou assim, então, também o Senhor abençoa o homem, ele está dormindo, as vacas dele duplica sozinha. O terreno da mulher era 300 metros, quando foram medir lá, deu 350. Se a senhora criasse mais um cadinho, dona, se desse mais um pouquinho de ração, se a senhora esperasse mais uns 2 meses antes de fazer um novo projeto, é capaz de já estar mais crescidinho ainda, já está dando 400, 420. Mas você está rindo, mas isso é verdade. A palavra do Senhor diz que aquele que tem aliança com Deus, até enquanto dorme, você está dormindo, suas ações na bolsa estão crescendo. Enquanto tem gente desesperada correndo atrás de... Olha lá, eu estou inventando ou é bíblico? Olha lá, enquanto uns comem o pão cadê? Ali embaixo. Que penosamente granjeaste. Enquanto muitos estão comendo o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados, ou seja, aqueles que têm o quê? Aliança com Deus. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. O diabo, ele não estava nesse momento aí. O diabo é muito sem vergonha. Você tem que diagnosticar a mentira do engano. Nesse momento aí, ele não estava mentindo, não. Ele estava com inveja. É outra coisa. Ele não estava mentindo. Nessa hora ele estava com inveja. Mas ele falou a verdade. Ele falou o que está na Bíblia, realmente. A Bíblia, ele disse, o trabalho de suas mãos abençoastes, e os seus bens, o que são bens? Haveres, né? O seu patrimônio se multiplica. Quando fala se, está dizendo que isso acontece sem necessariamente a interferência de Jó. Acontece sozinho, cresce sozinho. Cresce sozinho. Eu acho que o pé de jaca está lá, pronto para botar a jaca. Aí, daqui a pouco, Jó vai lá e compra aquela propriedade. Eu acho que vem um anjo e avisa para o pé de jaqueiro e fala assim, ó, se vira aí, dá teu jeito e bota jaca aí essa semana. O pé de jaca olha para o anjo e faz assim, mas não chegou meu tempo de botar jaca não. Eu falei, não, mas agora essa terra aqui é de Jó, aqui agora não é mais daquele dono não, é a jaca, e sai jaca. Está no nome de Jó, a coisa anda só. E quando o diabo disse, os seus bens se multiplicam na face da terra, isso é bíblico, é verdade. O bispo, ele estava falando, isso aí ele não falou com mentira, isso aí ele falou com outro sentimento dele, inveja, isso aí é inveja. Ele disse, os seus bens, mostra aí, se multiplicam sobre a face da terra. A mentira, ele falou em cima, a mentira, ele falou no versículo 9, que porventura, está bem aí na coisa, não precisa cortar. A mentira, ele falou em cima, que porventura Jó debalde temia a Deus. Aí está a mentira, isso aí é a mentira. No versículo 10 é a inveja, mas é verdade. Quando ele disse que a obra de suas mãos
são abençoadas e os seus bens, o seu patrimônio se multiplica sozinho sobre a face da terra. Nessa hora o diabo mentiu, bispo. Não, ele não mentiu, não, isso é bíblico, eu acabei de ler agora para você. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O cara está dormindo, ou seja, não tem nenhuma interferência direta da pessoa. E o pé de jaca está nascendo sozinho, o bezerro está multiplicando, a vaca que não paria vai parir. Não, mas aquela vaca já passou de parir. A vaca, tadinha, a vaca pare com quantos anos? Eu não sei, eu nunca... Quantos anos a vaca tem? Tem alguém que mexe com vaca aqui? Hein, meu filho? A vaca pare com quantos anos? Hein, dona? Fala aí. 9 meses a vaca pare? E ela para de parir quando? Com quantos anos a vaca para de parir? Deixa a mulher falar, ela entende de vaca lá, meu filho. Fala lá. Fala ali, senhor. Leva o microfone lá, pastor. Fala aí, meu amor. Como é seu nome, querida? Maria Aparecida Ribeiro. Maria, a vaca começa a parir com quanto tempo? Olha, com 9 meses. E ela para de parir com quantos anos? Ela fica até 20 anos parindo. Com 20 Porque anos lá parindo. em casa tem vaca lá que... Até 20 anos pare. Até 20 anos ela para. Passou de 20 anos, era pare de... Ela para de parir. Ela pare de parir. Isso. 20 anos ela pare de parir. Sim. Pois é, a vaca estava com 30 anos já. A vaca já estava velhinha, a vaca velhinha. Jó foi e comprou a propriedade daquele homem lá. Ô, tudo bem, querido, eu tenho um sítio aqui do lado, eu tenho outro aqui. O homem falou assim, quem não conhece o senhor é seu Jó? É, meu amor, sou eu mesmo. Então, eu estava com, olha, você não tem interesse em vender essas terras, não? Eu falei, mas é só se for agora, depende do preço. Quanto é que você quer? Eu quero o X, está pago, pronto, está aqui. Passa a escritura, pronto, a propriedade agora é de Jó. Tem uma vaca lá com 30 anos, a vaca parou de parir com 20, né, dona Maria? Com 20? A vaca tem 30 anos. A vaca tinha 60 anos. A vaca já estava velha, a vaca estava dando leite em pó. Aí, a vaca era do homem do outro sítio. Jó, eu estou dando um exemplo aqui, viu, gente? Não, isso aí não está na Bíblia, não. Eu estou dizendo o que é. Eu estou dizendo o que é os bens multiplicarem-se sobre a face da terra. Eu estou dizendo o que é isso. A aliança de Jó com Deus era tão grande, a partir daquele momento a fazenda passou a ser de Jó, o sítio. Ele foi lá e adquiriu aquela propriedade. Porteira fechada. O que tinha no sítio, com tudo. Só sai o dono da propriedade, porteira fechada. Tudo que tiver aí, estou comprando. É quanto? É X. Toma, está aqui, uma em cima da outra. Pá! Jó comprou. Aí a vaca, com 40 anos de idade, a vaca para de parir com 20, segundo Dona Maria. Ela para de parir com 20, a vaca já está com 40, já bem velhinha. Daqui a pouco chega um anjo e dá notícia para a vaca. Olha, o mesmo que deu a notícia para a jaqueira. Eu queria dizer que a partir de agora esse sítio é de Jó. E é o seguinte, ele tem aliança com Deus, os bens dele se multiplicam sobre a face da terra. Começa a dar bezerra aí. Mas eu já tenho 40 anos, dá o seu jeito. E começou a vovó de 40 anos, a vaca vovó de 40 anos, com 2 bezerros na barriga. A vaca dá um bezerro ou 2, Dona Maria? Hein? Dá uma vez dá um, né? Quanto aparece que para 2. Lá em dois, casa, né? lá em casa teve vaca que pariu 2 bezerras. A de Jó paria era 5 de vez, era de 5. Nossa. Essa era de 14. Com velhinha, 40 anos, 14 bezerros. Então, quando o diabo falou também, enquanto o homem está dormindo, as vacas estão parindo. É claro, você está rindo. Mas é porque ele tinha aliança com Deus. Ele tinha aliança com Deus. E quando Satanás disse para Deus, olha, a obra de suas mãos são abençoadas e os seus bens se multiplicam na terra. O diabo não estava mentindo. Aí ele não estava mentindo, não. Ele estava mentindo lá em cima, no versículo 9. No 9 ele mentiu, quando ele fala assim, ó, que Jó só teme ao Senhor por causa dessas coisas, ó, porventura, mostra aí, porventura. Ele estava mentindo aí, ó, quando ele disse para Deus, Jó só teme ao Senhor por causa dessas coisas. Por causa dessas coisas, ó, porventura, por causa dessas coisas.
Aí ele estava mentindo. No versículo 10 ele estava com inveja. Porque Jó tinha aliança com Deus. E quando você tem aliança com Deus, é assim. Deus anda contigo aonde você vai. O que você fizer, Ele assina embaixo. Sendo assim, a sua preocupação não deve estar nos periféricos. Para quê? Que você vai se preocupar para onde você vai? Que interessa onde você vai? Sua vida não depende de onde você está, da cor da sua pele, da sua condição financeira. Seu sucesso depende da sua aliança com Deus. Bispo, como é que eu faço para ser feliz na vida sentimental? É só você ter aliança com quem? Eu falei hoje lá em Santo Amaro, olha, eu sou casado com a pastora Rose. Eu sou casado com a pastora Rose. Nós temos 22 anos, né? 23? Homem para decorar esse negócio é complicado, né? Eita, Deus maravilhoso, que não é você que vai ouvir depois aqui. Como é que pode? Não sabe nem a data do nosso casamento. Olha, 23 anos de casado com a pastora Rose. Sou feliz, sou realizado, sou pleno. Agora, glória a Deus, agora, a minha aliança não é com a pastora Rose. A minha aliança com ela é uma aliança natural, de um homem com uma mulher, de votos, de parceria, de compreensão, um para com o outro, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. A aliança que eu tenho com ela é uma aliança cerimonial, quem está entendendo? Uma aliança de casamento. O sucesso da minha vida não está na aliança que eu tenho com ela. Com todo respeito à aliança que eu tenho com ela, e com todo respeito da aliança que ela tem comigo, a felicidade, o sucesso, a realização, a alegria, a satisfação dela, em relação à vida sentimental dela, não está na aliança que ela tem comigo, está na aliança que ela tem com Deus, que ela tem com Deus. De maneira que se a nossa aliança, por algum motivo, ela for quebrada ou rompida, isso não vai comprometer o sucesso dela, a felicidade dela, nem o sucesso meu, nem a felicidade minha. Eu não desejo isso. Mas se um dia, bispo, a pastora Rose encheu o saco do senhor e foi embora, eu só posso cantar aquela música da Sula Miranda, Vá com Deus, né? Vá com Deus. Eu não desejo que isso aconteça nem comigo, nem com ninguém. Mas eu quero dizer que se porventura acontecesse, isso não ia comprometer a minha vida. Porque a minha aliança é com quem? É com Deus, eu só lamento. A mesma coisa é ela. Ô bispo, se a pastora Rose encher a paciência do senhor e mandar o senhor cantar pneu, e o senhor, ela vai cantar a mesma música, ela vai dizer, vá com Deus. Sabe por quê? Tadinha da pastora, o bispo Amaury se foi. Ela vai dizer, já foi tarde. Não vai não? Ela não vai não. A senhora parece aquela senhora lá Vai, senhora. Sabe por quê? Porque eu ensinei isso para ela, que a aliança dela é com quem? Com Deus. Se o senhor morrer, bispo,
A pastora Rose morre no outro dia, né? Mas vá nessa. E se a pastora se for, o que vai ser do senhor, bispo, se a pastora Rose morrer? Oxê, eu vou ficar triste porque eu a amo muito, eu vou sentir a falta, sem dúvida, mas eu vou só respeitar os 7 dias só de luto. Quando for à meia-noite, de hoje a 8, eu já mudo logo o status do Facebook, boto lá, ó, solteiro de novo. E se o senhor morrer, a pastora, aí ela não é nem 7 dias, é 3. E ela está certa. Sabe por quê? Porque nós não desejamos isso nem para nós, nem para ninguém. Mas caso acontecesse, não importa. A nossa aliança é com Deus. Você entende? Quem está entendendo? Eu sei que você no coraçãozinho apertado fica, não, mas Deus me livre, não vai acontecer. Não, é claro que ninguém deseja isso. Mas a minha aliança é com quem? É com Deus. É nele que eu me apego, me arrimo. Quem entende? E quando eu estou em aliança com Ele, eu não preciso me preocupar com o periférico. As coisas vão acontecer, tudo vai vir, tudo vai acontecer, tudo vai dar certo com a bênção de quem? Com a bênção de Deus. Até aquilo que para você, ou a olhos humanos, pode ser considerado uma perda, se você está em aliança com Deus, não vai ser perda, vai ser o quê? Vai ser ganho. Você entende? Amazias, o rei, estava prestes a enfrentar o exército dos inimigos. Quem eram, meus filhos? Eram os saduceus? Quem eram? Os adomitas. Eram os adomitas. E o rei Amazias, lá em 2 Crônicas, mostra aí para mim, por favor. Acompanhe comigo aí a leitura no telão ou na sua Bíblia. Capítulo 25, no versículo 5 de 2 Reis. Leiam comigo. 2 Crônicas, perdão. O rei Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias sobre chefes de 1000, chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 homens escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens. Vá contando, 300 com 100 dá quanto? 400.000 homens, por 100 talentos de prata. Então o rei preparou quantos homens para ir para a guerra? Quantos? 400.000 homens. E o que fez o rei Amazias? Ele pagou para cada um deles, se eu não me engano, 100 talentos de prata. 100 talentos de prata para cada homem. Era muito dinheiro. E aquela guerra era o tudo ou nada. Quando Amazias, já com tudo pronto, e arregimentado o exército, estava partindo para o combate, veio a ele a palavra de quem? De Deus, dizendo para que ele voltasse
e com ele voltasse também quem? O exército. O exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel. Isso é com os filhos de Efraim. Então ele recebe a ordem de voltar. Então a guerra não iria acontecer mais. Só que ele já tinha pagado o quê? 100 talentos de pratas para aqueles homens. Era tanta gente, que parecia gafanhotos espalhados pela terra. 400.000 homens. Um dos conselheiros, ou o conselho todo, desesperado, chegou para o rei e disse: Amazias, agora o reino quebrou. Por quê? Porque essa guerra era a nossa oportunidade de poder tomar posse do território, sermos indenizados com a vitória que iríamos ter, tomarmos despojo e coisa e tal. A gente investiu todo o dinheiro e pagamos os soldados, e ninguém vai devolver o dinheiro, não. Os soldados foram arregimentados, já era. E agora, olha o prejuízo que tomamos. Amazias virou-se para eles e disse: aquilo que só quem diz é quem tem aliança com Deus. Ele disse: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Perguntaram para ele: o que se fará da prata que deu às tropas de Israel? 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel. Respondeu-lhe o homem de Deus, respondeu-lhe o profeta, quando o rei indagou: e agora o que é que eu vou fazer? Desculpe, eu falei conselheiros, não, próprio Amazias. Que agora farei? Quem tem aliança com Deus não precisa se preocupar. A resposta que ele recebeu qual foi? Não esquente a cabeça com o dinheiro, Amazias, que você acha que foi perdido. Não esquente a cabeça, porque muito mais tem o Senhor para dar, e como dizia minha avó, do que o diabo para tirar. Glória a Deus. Até você que acha que tem uma perda, se você tem aliança com Deus, não é perda, é bênção. Você entende isso? Um bendito de Deus anda desse jeito. Quando você enfrentar adversidades na vida, lutas, dificuldades, e você quiser justiça na sua vida, não se preocupe em buscá-la com as suas próprias mãos. Não se preocupe. Não esquente a cabeça em querer buscar com as suas próprias mãos. Firme sua aliança com Deus. E o martelo da justiça vai ser batido na sua vida. Pode ter certeza disso. Quem recebe a promessa? Então eu queria que você ficasse de pé em nome do Senhor Jesus.